Hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, central para a vida de quase todo mundo, a cidade. Mas olha, não vamos falar só da cidade, dos prédios, das ruas, da paisagem que a gente vê. A ideia é explorar a cidade como um espaço de lutas, sabe? De inquietações e principalmente como um campo de batalha mesmo pela busca por direitos. Um palco de tensões, né? Exato. Um lugar onde aquela ordem que parece estabelecida, na verdade está sempre sendo desafiada, questionada. Faz todo sentido. E para essa nossa análise, a gente está se baseando num material acadêmico bem interessante. Um estudo aprofundado que investiga essa geografia urbana, né? E as dinâmicas sociais complexas que acontecem nela. É um olhar bem crítico, né? Sobre o espaço que a gente vive e partilha. Isso. E qual que é a nossa missão aqui, então? É tentar entender o que significa de verdade reivindicar o tal direito à cidade. Um conceito forte. Muito forte. Foi proposto décadas atrás pelo filósofo francês Henri Lefebvre. Mas, nossa, continua super atual. A gente quer ver como essa ideia ainda ressoa hoje, sabe? Nos movimentos sociais, nas resistências urbanas que a gente vê pipocando por aí, tanto no Brasil quanto em outros lugares do mundo. Sim, essa conexão é importante. Então tá, vamos começar a desembrulhar isso. Vamos lá. Para início de conversa, acho que é fundamental a gente situar a cidade de hoje em dia, né? Sem dúvida. Ela é, em grande parte, um produto moldado assim pela lógica do capitalismo, pela industrialização e, mais recentemente, pela financiarização também. Exato. A gente ouve o tempo todo falar em reestruturação urbana, revitalização, requalificação, megaprojetos. Isso, esses termos técnicos, né? Que descrevem grandes mudanças na cidade. E que, na verdade, por trás dessa linguagem que parece neutra, muitas vezes se escondem processos com impactos sociais bem profundos, né? Tipo o quê, por exemplo? A privatização crescente de espaços que antes eram públicos, o aumento da desigualdade, da segregação social, a exclusão mesmo de muita gente. Entendi. E a lógica imobiliária, né? Ela virou uma força dominante. Transforma cada pedacinho da cidade, terreno, prédio, até a vista, em mercadoria. Tudo vira mercadoria. Tudo. Num mercado super especulativo. A própria vida social, as nossas interações correm o risco de serem mercantilizadas também. É complexo. Nossa fonte de análise até usa um exemplo bem visual disso. Os condomínios fechados de luxo. Ah, sim, clássico. Aqueles lugares que se vendem como refúgios, né? Seguros. Às vezes até com uma fachada meio de consciência ambiental. Aquela maquiagem verde, né? Exato. Mas que, na prática, o que eles representam é uma forma bem extrema de segregação no espaço. Totalmente. Simbolizam essa cidade partida, fragmentada. E a natureza ali vira só mais um item para valorizar o imóvel, né? Quase um fetiche. É uma ilustração perfeita disso, e é justamente nesse cenário, sabe, em que a cidade parece cada vez mais voltada para o lucro, para a valorização do capital, que surge com muita força essa necessidade de pensar e lutar por uma democratização radical do espaço urbano. Certo. A pergunta central passa a ser: para quem serve a cidade, afinal? Ela serve para o capital, para o mercado, ou serve para a sociedade que vive nela, que trabalha, que constrói ela todo dia? Essa é a questão-chave. E aí que entra essa ideia transformadora, o direito à cidade. A obra do Lefebvre. Isso, o título daquele livro super influente de 1968 do Henri Lefebvre. Um trabalho que, nossa, abriu muitos caminhos, inspirou gerações de urbanistas, geógrafos, ativistas. Com certeza. Nomes como David Harvey, Neil Smith, Edward Soja, todos beberam muito dessa fonte, né? Para continuar pensando a cidade de forma crítica. E o que é realmente radical na proposta dele, né? E que continua desafiando a gente. É que, para Lefebvre, o direito à cidade vai muito, muito além de só pedir acesso a serviço básico. Ah, interessante isso. Claro que ter água, saneamento, transporte bom, moradia digna, saúde, educação, isso é fundamental. São direitos inegociáveis. Mas o Lefebvre dizia isso tinha que ser universal, não um serviço que você compra se puder pagar. Para ele, o direito à cidade é mais fundo. É o direito de todo mundo que mora na cidade de participar ativamente da produção e da transformação desse espaço. É um direito de decidir junto sobre o futuro da cidade. Não ser só um usuário passivo.
Entendi. No fundo, é um chamado para lutar contra o que ele criticava como urbanismo moda. Aquele planejamento que só serve aos interesses de quem já está no poder, né? Das classes dominantes, do capital. É bater de frente com a lógica puramente econômica que muitas vezes guia o que o Estado e as grandes empresas fazem na cidade. É reivindicar a cidade para outras coisas, então. Sim, para a criatividade, para o lazer, para o encontro, para ter acesso livre à informação, para o lúdico, para a festa. E também um ponto crucial, o direito de poder usar e aproveitar coletivamente a natureza que existe dentro da cidade. Como a urbanista Raquel Holnick resume bem, né? Interpretando Lefebvre, é o direito a ter direitos na cidade. Exatamente essa a síntese. Uma ideia muito potente. E que bate de frente com a visão da cidade neoliberal, né? Que incentiva o individualismo, que transforma direito em serviço para ser consumido. E serviço caro, né? Insuficiente, mal distribuído. Pois é. A gente pode pensar, sei lá, na imagem de um parque urbano gigante como o Central Park em Nova York. Aquele oásis verde no meio dos prédios. Aquilo faz a gente pensar, o que ficou raro ali? É a natureza ou é o próprio espaço público gratuito para todo mundo usar? Boa pergunta. Ou pensar num grafite, né, com uma mensagem política ou poética numa parede antiga de uma cidade histórica, como Olinda, por exemplo. Sim. É a criatividade popular usando o espaço de um jeito inesperado, desafiando a ordem visual, simbólica que está imposta ali. E essa tensão, né, entre a cidade como mercadoria e a cidade como direito, ela aparece de formas bem concretas no dia a dia. Com certeza. A nossa fonte até menciona um exemplo crítico no Brasil, a mobilidade urbana. Ah, sim, um caos. O crescimento absurdo da frota de carro particular, né? Muitas vezes incentivado como símbolo de status, de ascensão social da tal nova classe média. E qual foi a contrapartida disso? O sucateamento, a precarização total do transporte público. Que ficou caro, ruim. Caro, ineficiente, desconfortável, não atende a maioria e o resultado é o trânsito caótico que paralisa as cidades. E quem mais sofre com isso? Olha, são sempre os mais pobres, né? Os trabalhadores, quem depende do ônibus, do metrô para ir trabalhar, estudar, para acessar os serviços, para viver a cidade, simplesmente. É uma desigualdade brutal no espaço. E quando a gente vê a realidade de lugares como, por exemplo, a favela de Dharavi, em Mumbai, onde, segundo a análise, mais da metade da população da cidade vive em condições parecidas, super precárias. Nossa. A pergunta fica impossível de ignorar. Que direito a cidade, na prática, essas milhões de pessoas têm? Não é de surpreender que essas tensões todas, essa desigualdade que está escrita na cara da cidade, acaba explodindo, né? Em forma de protesto. Exato. Transborda. No Brasil, um momento que foi um marco, um divisor de águas mesmo, foram as jornadas de junho de 2013. Sem dúvida. Milhões de pessoas na rua, em centenas de cidades pelo país todo. E as pautas eram muitas, às vezes até meio contraditórias, né? Uma mistura, né? E é desde aquela exigência irônica por serviço público padrão FIFA, uma crítica direta aos gastos absurdos com a Copa de 2014, enquanto saúde e educação iam mal. Sim, lembro bem disso. Passando pela luta concreta para baixar a tarifa do ônibus, que foi o estopim, né? Uma explosão mesmo de insatisfações, de desejos de mudança, cuja complexidade a gente ainda está tentando entender direito, né? Exatamente. E é importante fazer uma distinção aqui, que a nossa fonte aponta. Certo. Existem diferentes tipos de lutas sociais que usam a cidade como palco. Sim, isso é crucial. Algumas são lutas que nascem da cidade, focadas em questões do espaço urbano mesmo. Tipo, o movimento por moradia digna, sabe? Que ocupa prédio abandonado, que cobra a função social da propriedade. Ou por transporte público melhor, mais barato. Isso, ou por transporte gratuito ou a preço justo. É fundamental lembrar que 2013 no Brasil não foi um raio em céu azul, né? De jeito nenhum. Estava conectado, se inseriu num ciclo global de protestos, de ocupações que marcou o início daquela década, né? Segunda década do século XXI. Totalmente. É só a gente lembrar das imagens da Primavera Árabe, a Praça Tahrir, no Cairo, virando símbolo mundial. Sim. Ou Occupy Wall Street, levando o protesto contra a desigualdade lá para o coração do capitalismo financeiro em Nova York. Ou em Portugal, a Geração Arrasca, né? Protestando contra a austeridade em Lisboa e em outras cidades. E o que conecta muitos desses movimentos e que a análise que a gente está usando destaca como super relevante é o uso intensivo e estratégico das redes sociais. Facebook, Twitter, WhatsApp.
como ferramenta para mobilizar, para articular, para espalhar informação, muitas vezes passando por cima da mídia tradicional. Sim, a tecnologia como ferramenta de organização, né? E outra característica comum foi a falta de uma liderança única, centralizada. Verdade. Estruturas mais horizontais, em rede, às vezes até meio espontâneas, anárquicas, né? Exatamente. E um exemplo brasileiro que ilustra muito bem essa luta pelo direito à cidade e que a fonte detalha bem foi o movimento Não Vai Ter Copa. Ah, sim. Esse marcou a época da Copa de 2014. Marcou. E é importante dizer, para a maioria ali, a questão não era ser contra futebol, a paixão nacional. Não era isso. Não. A crítica era para as prioridades do governo, dos organizadores. Por que gastar bilhões em estádio de luxo, padrão FIFA, enquanto hospital, escola, transporte continuavam precários? Era essa a questão. Denunciavam o superfaturamento das obras, a elitização do futebol, que virou um negócio caro, que exclui muita gente. A mercantilização do esporte também, né? Exato. Mas, no fundo, a crítica maior era o modelo de reestruturação urbana que foi imposto para a cidade sede. Que foi feito pensando em quê? Pensando nos interesses do mercado imobiliário, do turismo global e que acabou gerando remoção forçada de comunidade pobre, gentrificação. E um legado para a cidade que é bem questionável para a maioria, né? Exatamente. Foi, na essência, um grito por uma gestão mais democrática da cidade, dos recursos, dos espaços, uma gestão mais participativa. Faz todo sentido. E aí, se inspirando no Lefebvre e olhando justamente para esse ciclo recente de lutas urbanas que a gente está falando, o geógrafo britânico David Harvey, que é um intelectual super influente hoje, Sim, muito lido. ele desenvolveu a ideia de cidades rebeldes. O Harvey argumenta que essa crise urbana que a gente vive hoje, ela não é só uma coisinha aqui e outra ali. É sistêmica, é multifacetada. Uma crise em várias frentes, né? Política, social, ambiental, econômica, de moradia, de mobilidade, e que está, segundo ele, ligada diretamente às contradições do próprio capitalismo. E tem um ponto central no pensamento dele que conversa muito com o Lefebvre, né? Qual seria? A ideia é de que, quando a gente produz e transforma a cidade, a gente está, ao mesmo tempo, produzindo e transformando a nós mesmos. Ah, sim. A qualidade do espaço urbano reflete e molda a nossa qualidade de vida, nossas relações. Exato. Então, a crise urbana não é só uma crise lá fora do ambiente construído. Reflete uma crise mais profunda nossa, do ser humano na sociedade de hoje. É uma conexão forte. E aqui tem um ponto de esperança na análise do Harvey, né? Tem. Qual? No momento em que as pessoas percebem que a cidade pode ser diferente, que essa ordem atual não é a única possível, nem natural, aí abre espaço para um processo de politização da vida urbana. As pessoas podem deixar de ser só pacientes, que recebem as decisões dos outros, e passar a ser agentes de mudança, sujeitos políticos que podem interferir no destino da própria cidade. Deixar de ser passivo e virar ativo, né? Exatamente. E a rebeldia urbana para Harvey é justamente essa ação política coletiva, de reimaginar e refazer a cidade. É exercer o direito de mudar a cidade. Isso. E nesse processo mudar também a própria vida, tentando superar os mecanismos de dominação, de alienação, de exploração que existem. Entendi. Até um grafite, como você falou antes, pode ser parte disso. Pode. Não é só estético. Pode ser lido como um ato que desafia tanto a ordem urbana dominante, quanto aquele modelo de sujeito consumidor que o sistema quer impor. Interessante. E o Harvey insiste que a gente precisa construir o que ele chama de utopias socioespaciais. Utopias? Mas isso não soa meio sonhador demais? Fora da realidade? Então, é importante entender o que ele quer dizer com utopia aqui. Não é devaneio, fantasia. Pelo contrário, são projetos alternativos, concretos, sabe? Que partem das contradições e das possibilidades que já existem hoje na sociedade. Projetos pé no chão, mas com visão de futuro. Exato. Que permitem a gente vislumbrar e começar a construir um futuro urbano diferente, mais justo, igualitário, sustentável. Ele defende uma geografia da esperança. Gosto disso. Geografia da esperança. Uma aposta na nossa capacidade coletiva de criar alternativas, né? Isso. E ele até alerta que mesmo certas arquiteturas pós-modernas, com aquelas cores, formas lúdicas... Tipo a Piazza de Itália, que a fonte menciona. tipo essa.
muitas vezes, elas só servem para mascarar a segregação social, as desigualdades que continuam ali estruturando a cidade. Uma maquiagem estética para problemas profundos. Exato. O que só reforça a urgência da gente pensar em utopias que ataquem a raiz dos problemas, não só a superfície. E a boa notícia, talvez, é que essas sementes de utopia, como Harvey talvez chamasse, elas já existem, estão em ação em vários lugares. Nos bairros, nas comunidades que estão buscando modelos de sustentabilidade de verdade, ecológica e social, que vão além do marketing verde. Certo. Sistemas locais de troca solidária que fortalecem a comunidade e diminuem a dependência do mercado formal. A promoção firme da bicicleta como transporte de massa, seguro, saudável, como em Amsterdã, né? Onde a fonte diz que quase metade dos deslocamentos já é de bike. Nossa, 40% é muita coisa. Muita coisa. Ou até medidas mais radicais, como abolir ônibus a combustível fóssil, como fizeram em Reykjavik, na Islândia. Uau! São exemplos concretos, em várias escalas, que mostram que dá sim para lutar por novas utopias urbanas. Por cidades mais justas, democráticas, vivíveis. O Harvey até provoca, dizendo que cada morador da cidade podia se ver como um arquiteto rebelde. Gostei. Um arquiteto rebelde engajado nessa tarefa coletiva de transformar o espaço. Exatamente. Então tá, o que a gente tira disso tudo? Fica bem claro que a cidade hoje, ela tá longe de ser um palco neutro, né? Um cenário passivo onde a vida acontece. De jeito nenhum. Ela é, na verdade, um campo de forças bem dinâmico, cheio de conflito, de negociação. É o lugar onde a gente disputa o direito fundamental de decidir junto como a gente quer viver, de moldar o ambiente à nossa volta. E, no fim das contas, definir que tipo de sociedade a gente quer construir, né? Exato. O direito à cidade, nesse sentido, não é um ponto final, um destino que a gente alcança e pronto. Não, é uma luta constante. Uma prática política do dia a dia, que se exerce e se reconquista sempre. E as várias manifestações, as resistências, os movimentos que a gente vê, por mais diferentes ou complexos que pareçam, eles apontam para um desejo coletivo que persiste, né? Sim, um desejo de resgatar o espaço público como lugar de encontro, de debate democrático, de vida em comum, de questionar essa lógica puramente econômica, mercantil, que domina tanto o desenvolvimento urbano. E de construir cidades onde caibam mais sonhos, né? Mais diversidade, mais solidariedade. E mais direitos para todo mundo, sem exceção. Apesar de todos os desafios, essas lutas trazem uma mensagem forte de esperança. Esperança na nossa capacidade de reinventar o urbano. E com isso, acho que a gente pode deixar uma reflexão final para quem está ouvindo a gente. Qual seria? Pensar assim: de que forma aquelas ações, pequenas ou grandes, que acontecem no nosso bairro, na nossa rua, na nossa comunidade. Sabe, aquela associação de moradores lutando por melhoria, um coletivo cultural ocupando uma praça, uma horta comunitária num terreno baldio, um grupo que se organiza por ciclovia mais segura. Coisas do cotidiano, né? Isso. Como que essas coisas podem ser vistas como parte dessa construção maior, dessa busca por novas utopias urbanas? Boa pergunta. Como a gente, no dia a dia, individualmente e coletivamente, pode exercitar esse nosso direito à cidade? Exato. Contribuindo, mesmo que em pequena escala, para construir um futuro urbano que seja mais justo, mais democrático e que a gente sinta que é nosso de verdade.